umas modificações pelas gestoras no fundo BRF11, deu muito o que falar na internet, os investidores ficaram preocupados e as cotas caíram 8% no início do ano para cá. E eu estudei bem o caso e trouxe para a gente discutir, para você ver que não é bicho de 7 cabeças, basta ficar atento ao que o gestor está fazendo. Isso também é uma resposta de um comentário que um inscrito deixou aqui. Ele disse: Gustavo, bom dia, você poderia fazer outro vídeo sobre BRF11? Ele fez novas emissões de cotas? Não, ele não fez novas emissões, mas eu vou explicar. Ele adquiriu o prédio E-Tower em São Paulo. Ele pede para a gente analisar dividendos, analisar os impactos que essa nova modificação no fundo imobiliário pode trazer para os investidores. E eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. Eu estava lendo uma matéria sobre a resposta dos gestores perante essa dúvidas que muitos dos investidores tiveram sobre o BRF11. Mas para a gente entender, a gente precisa saber o que é esse fundo imobiliário. Então, basicamente, pessoal, esse é um fundo imobiliário de tijolos do segmento de lajes corporativas, imóveis para escritórios, imóveis para renda, para locação. Ele teve o seu início em abril do ano passado, de 2023, e conta hoje com 2 imóveis grandes atuais na carteira de investimentos do fundo imobiliário. Se você quer saber toda a tese de investimento, como que esse fundo imobiliário trabalha, clica nesse vídeo aqui, que é a análise do BRF que eu fiz mais completa. Aqui a gente vai focar mais nessa matéria específica. Mas os 2 imóveis que o BRF tem hoje, ele tem esse Passeio Corporate, que fica na região do Rio de Janeiro, uma região bem concentrada de escritórios, tem inquilinos muito bons nesse imóvel aqui, e ele tem o edifício Águas Claras, que é aqui em Minas Gerais, na cidade de Nova Lima. Esse prédio é locado 100% para Vale. Vamos conversar sobre isso. O patrimônio no fundo, ele tem 1,2 bilhões que esses imóveis valem. Claro que o Passeio Corporate do Rio de Janeiro vale muito mais e compreende a maior parte do patrimônio do fundo. Então, assim, ele tem esses 2 imóveis, sendo que é mais valorizado é o do Rio de Janeiro, com 1,1 bi, quase 1,2, e de 43 milhões, esse Águas Claras, né, daqui de Minas Gerais, que é locado para Vale. Entendeu os 2 imóveis? Com isso, ele vem recebendo as rendas desses 2 imóveis e distribuindo dividendos em média de 55, 56 centavos nos últimos meses, e é o que ele pretende fazer, tá bom? Atualmente o fundo sofreu muito do início do ano para cá, ele teve uma queda aí de 8% na desvalorização da sua cota, porque os investidores ficaram preocupados. Para você ter uma noção, a cota dele vale R$ 107,00 de valor patrimonial, o valor justo que deveria valer de acordo com a valorização dos imóveis dividido pelo número de cotas. Só que nós, investidores, estamos dispostos a pagar R$ 56,20, R$ 56,15, varia com o dia ali. Isso dá um preço sobre valor patrimonial de 0,53, ou seja, 47% de desconto quando você compra a cota, esse valor. O seguinte, visando crescer o fundo, criar mais tecnologia, que já é uma visão do passado dos gestores de aprimorar esse fundo imobiliário, eles viram esse prédio que está aí mostrando para vocês aqui, uma proposta de venda de alguns andares desse prédio, que é de um outro fundo imobiliário. Então, o que o fundo fez? Ele analisou esses edifícios, né, e gostou desses 8 andares que ele está comprando ali, maior parte nos andares mais baixos e 2 nos andares de cima, que você pode perceber ali. Então, foi a aquisição das 8 lajes do empreendimento E-Tower, totalizando 8.900 metros quadrados de locação, tá bom? Então, o preço de aquisição foi 250 milhões por esses 8 andares, digamos assim, né? Que está com 87% de ocupação. E é um prédio com configuração AAA, né? Que é bem avaliado, bem gerido, em boa localização, perto de transporte público, perto de um trânsito favorável, perto uma localização estratégica. Então, o fundo viu esse imóvel e quis comprar essas 8 lajes. Então, o que ele fez? O BRF adquiriu 86% da cota daquele fundo imobiliário que tinha essas 8 lajes, o BTW11. Então, o proprietário dos 8 andares do edifício E-Tower de São Paulo, com um custo de 216 milhões de reais. Então, para viabilizar essa aquisição, ele fez um financiamento pegando um CRI de IPCA mais 8,5%. Tá? Lembrando que os gestores deixam claro que isso não seria uma alavancagem por si,
e sim o financiamento ponte, que é só um meio dele trocar os ativos, que é o que foi que eu entendi. Ele quer trocar esses ativos, fazer o giro na carteira, sem que ele precise vender um, espera vender, depois espera comprar. Com isso ele pode perder a oportunidade de adquirir essa e-Tower por um preço bastante interessante, segundo os gestores, né? E também tem 12 meses para poder começar a pagar esse IPCA mais 8,25. Então não é emissão de novas cotas, tá, pessoal? É diferente aqui. Aqui ele é como se ele tivesse pegado um CRI, um financiamento no fundo. Quando ele emite novas cotas, ele permite o aumento do patrimônio do fundo também. Aí, vamos ler aqui rapidinho o que os gestores falam, né? Segundo o Martin Jaco, né, a operação de compra das cotas do BTW11 com emissão de um CRI não vai causar aumento da alavancagem. Essa operação, na nossa visão, não se trata de uma maior alavancagem para o fundo, mas um financiamento ponto para que a gente consiga trazer para o BROF11 um edifício de primeira linha em São Paulo, com as características que os gestores querem. Então, queremos que esse financiamento seja provisório e possa ser quitado em até um ano. Completou. Aqui é o seguinte, o que ele está querendo dizer com isso? Hoje o fundo tem os 2 imóveis, um aqui em Minas e um no Rio de Janeiro. Ele comprou esse imóvel em São Paulo, né, essas 8 lajes em São Paulo, e fez o seguinte: eu não quero gerar emissão de cotas, porque está abaixo do valor patrimonial, não faz sentido, o fundo perde valor. Então, se eu não posso emitir cotas, não é viável, eu vou pegar o financiamento. Mas vai dar alavancagem, vai atrapalhar o fundo, vai causar dívida, vai impactar nos dividendos. Ele falou, não, a gente tem alguns critérios para que isso não aconteça. Primeiro, ele tem o pagamento já confirmado, antecipado, da Vale, lá do edifício de Nova Lima, então já é pago adiantado. Ele usa esse pagamento para ir adiantando também os dividendos, e ele tem a possibilidade de novas locações nesse prédio novo. Isso mitiga muito a tendência de queda nos dividendos, que é o que mais preocupa a gente, né? Então eu fiz um resumo aqui, eu vou colocar na tela para a gente ler juntos, de tudo que eu entendi da atualização do BROF11. Então assim, o BROF11 possui 2 imóveis atuais, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais. O imóvel de Rio de Janeiro tem maiores clientes e conta com o maior percentual do patrimônio líquido do fundo. Já o imóvel Nova Lima é locado 100% para Vale, ok? Para o crescimento do fundo, a BR Property, gestora do fundo, adquiriu outro imóvel de altíssima qualidade em São Paulo, no coração financeiro. Para isso, realizou-se o que os gestores chamam de financiamento ponte. Não é uma alavancagem com IPCA mais 8,5 com início de pagamento de 12 meses. Pontos. Financiamento longo de 10 anos. Isso diminui os riscos, porém ele quer pagar isso com um ano, tá? Então isso diminui os riscos de você ter uma parcela de financiamento muito alta. Dividendos sem tendência de diminuições por 2 motivos. No primeiro semestre de 2024, ele tem já reservado antecipações dos aluguéis da Vale. Então já está com esse dinheiro em caixa para poder manter essa recorrência dos pagamentos de dividendos. No segundo semestre de 2024, ele pretende ou vender o imóvel que já está em negociação da Vale aqui em Nova Lima e com esse dinheiro pagar a parte desse financiamento e manter os dividendos do segundo semestre, ou ele também consegue alugar essas lajes corporativas do novo imóvel da e-Tower e pegar os dividendos dali. Quitando essas dívidas, o fundo tem uma possibilidade de ter mais inquilinos diferentes, diversificar o portfólio e aumentar os dividendos. E também outra coisa, esse imóvel em São Paulo, em tese, tem um valor agregado muito maior do que o imóvel em Nova Lima, tanto pelas 8 lajes, né, pelos 8 andares, quanto pela localização em si. Entendeu o que aconteceu? Então, teoricamente, não precisa ir. Eu não me preocuparia se eu fosse cotista desse fundo, deixaria o gestor agir ou ficaria em observação, né? Se eu tenho cotas, não preciso vender localmente, eu deixo, fico guardado ali em quarentena uns 6 meses para ver o que acontece. Para alguns, esse preço do valor patrimonial baixinho é uma oportunidade, tá bom? Gostou do nosso conteúdo? Achou interessante? Eu vou te convidar para ir para o Instagram também, tá? No Investidor Classe Média, lá a gente faz posts pretensiosos todos os dias e todos os dias tem caixinha de pergunta. Participa lá, tá? Vai ser importante a sua presença. A gente tem também uma playlist só de fundos imobiliários diversos aqui no canal para você ver as análises que eu faço. E se esse vídeo te ajudou, se sanou suas dúvidas, deixa o like aqui para mim.
se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho, porque tem vídeo 3 vezes na semana. E comente aqui, você continuaria investindo no BRF11 ou você aguardaria? Eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Obrigado.